Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador. Estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore connosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São Mateus, capítulo 8, versículos do 28 a 34. Naquele tempo, Jesus, chegando à outra margem, a região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 possessos que habitavam nos sepulcros. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Vendo-o, disseram em alta voz: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava a pouca distância dali a pastar uma vara de porcos. E os demónios pediram-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a vara de porcos. Disse-lhe Jesus: Ide. Então eles, saindo, entraram nos porcos, que se despenharam por um precipício até ao mar, e morreram nas águas. Os guardas fugiram e, indo à cidade, contaram tudo o que se tinha passado com os possessos. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho às vezes parece sem sentido. Às vezes nos interrogamos, eu pessoalmente muitas vezes meditei sobre esse texto pensando por que razão o Senhor terá feito com que os porcos, aqueles animais que serviam de alimento para uma determinada população, porque é que aqueles animais tinham de morrer? É uma das questões que eu recordo-me sempre de colocar quando refleti esse texto. Em primeiro lugar, Jesus encontra-se na região dos Gadarenos. Portanto, Jesus não está num território judeu. Jesus não está num território marcado pela experiência do Deus único. Não. Jesus encontra-se num território pagão. Encontra-se num território de homens e mulheres, de pessoas que não professam a fé no único Deus verdadeiro. Portanto, um povo politeísta, marcado por uma experiência de crença em vários deuses, marcados pela superstição e tudo aquilo que isso acarreta e comporta consigo. É exatamente onde Jesus vai agir. Poucas vezes Jesus sai do território judeu, mas alguns passos da Escritura mencionam algumas saídas de Jesus. E essas saídas são importantes porque, de certa forma, se nós dizemos que São Pedro é o apóstolo dos judeus e Paulo o apóstolo das gentios, então nós sabemos que em Jesus encontramos estas duas dimensões. Que Paulo vive de uma forma e Pedro vive de outra, mas que em Jesus encontramos, de certa forma, marcadas estas duas vontades, estes dois desejos de evangelizar e congregar a si todos os povos. Aliás, o próprio São Pedro vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Em que sentido? Ou seja, todos aqueles que queiram abraçar a fé, Jesus acolhe-os para os transformar. Ou seja, nós chegamos à presença de Deus, à presença de Jesus, com as nossas misérias, com as nossas mazelas, com os nossos pecados, com os nossos vícios,
com os nossos distúrbios e transtornos, com as nossas doenças, com as nossas dores, com tudo aquilo que realiza em nós ou provoca em nós um desequilíbrio psíquico e somático, ou seja, do corpo e da alma. Portanto, caro irmão, cara irmã, nós percebemos isso. Jesus congrega. Portanto, Jesus vai ao encontro deste povo. Mas Jesus não vai sozinho. Jesus leva os seus discípulos. Ou seja, Jesus pretende sempre instruir os seus discípulos em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que pensa, na maneira como ora, na maneira como faz silêncio, na maneira como se relaciona com o outro. E Jesus leva os seus apóstolos, os seus discípulos. E, portanto, aonde Jesus foi, nós também temos de ir. E aqui está o primeiro grande ensinamento. É preciso sairmos da igreja. Ou seja, nós vamos à igreja para sermos alimentados do corpo e do sangue do Senhor e da sua palavra, para depois irmos ao encontro daqueles que andam distantes do Senhor, daqueles que estão distantes da palavra, daqueles que estão distantes da experiência com Jesus. A esses nós queremos tocar, a estes nós queremos provocar o desejo de seguir o Senhor. A estes eu pretendo atear o fogo do Espírito Santo, não apenas naqueles que estão congregados comigo, na paróquia, no grupo da Lux Divina, mas em todos os irmãos e irmãs, todos os homens e mulheres que chegam a mim. Eu quero conduzi-los ao Pai, a Jesus, pretendo conduzi-los, que Ele é o bom pastor. E, portanto, esta não é só a missão do Padre Miguel, esta não é só a missão dos sacerdotes, esta não é só a missão dos consagrados e dos catequistas, não, é a missão da Igreja. É a missão, e esta missão começa em nossas casas, no nosso seio familiar. Não desistamos de converter os nossos irmãos, os nossos familiares, com este grande desejo. Levantou-se então no mar uma tempestade tão violenta que as ondas cobriram a barca. Perdão, fui agora para outro lugar. Vieram ao encontro. Jesus está com os seus discípulos, como disse. Chegando a outra margem, a região dos Gadarenos, vieram ao encontro de Jesus os dois possessos que habitavam os sepulcros. Sabemos que o sepulcro representa a morte. E aqui uma leitura espiritual nos diz que estes dois possessos estavam numa condição de morte espiritual. Sim, todo aquele que não tem Jesus, todo aquele que ainda não viveu o encontro com Jesus, está nessa condição do sepulcro. O sepulcro é a ausência de esperança. O sepulcro sem Jesus é a ausência de esperança, é a ausência de vida, é a ausência da alegria, é a ausência da autocompreensão de si mesmo à luz de uma realidade que é eterna, que é feliz ao lado do Senhor. Portanto, aquilo que o Senhor nos quer, de maneira a explicar a partir deste trecho, é que estes homens estavam na escuridão. Estes homens estavam... E aqui esta leitura, que faça uma leitura espiritual do texto, não uma leitura literal. E então percebemos esta realidade, ou seja, dois homens que habitavam nos sepulcros. Ou seja, quem é que vai morar junto dos mortos? É alguém que está morto. Portanto, espiritualmente falando, estes homens estavam mortos, já estavam sem vida e, portanto, precisavam de ser tocados por Senhor. E continua, eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, o demónio é exatamente isto, é o impedimento da relação. O demónio representa um obstáculo na construção de relações, relação com Deus, relação comigo e relação com o outro. Ou seja, ele cria que um desequilíbrio, uma desestruturação interna, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual e até do ponto de vista físico. Sabemos, através dos grandes exorcistas que nos ensinam esta verdade. O Padre Gabriel Amorte, no seu livro um exorcista, explica-nos de maneira muito clara esta realidade. Continuando o texto, ou seja, o caminho com Deus leva à felicidade, leva à alegria, leva ao relacionamento. Estes, por seu lado, estão exatamente sem relação, sem a alegria, numa escuridão profunda. Vendo Jesus, disseram em alta voz que temos nós contigo, Filho de Deus. Primeiro, lembrem sempre, várias outras vezes disso, quem primeiramente reconhece quem é Jesus nos Evangelhos
Não são os apóstolos, não são os discípulos, não são os sumos sacerdotes, nem os escribas, nem os fariseus. São os demónios, são os primeiros. Não resistem à presença do Senhor. Não resistem ao poder de Jesus. Que temos nós a ver contigo? Falam em alta voz. Claro que o demónio não tem nada a ver com Jesus. E toda a vida construída sobre o alicerce de falsos valores e toda a vida construída sem Jesus é uma vida que estabelece uma ruptura com Deus. Portanto, eles não tinham nada em relação com o Senhor, mas reconhecem que Ele é o Filho de Deus. Né? Ao mesmo tempo, eles reconhecem a verdade. Nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com Jesus, e reconhecem-no como Deus, né? Como Filho de Deus. Portanto, duas verdades. Sempre que nós percebermos que aquilo que fazemos, aquilo que vivemos, não tem nada a ver com Jesus, então significa que não estamos a realizar na vida aquilo que o Senhor pretende que sejamos. Filhos e filhas de Deus. Meu irmão e minha irmã, para terminar o nosso texto, quero apenas recordar: Jesus expulsa os demónios. Sim, nos Evangelhos, do princípio a fim, há uma luta entre o demónio e Jesus e Deus, representado na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esta luta é feroz, esta luta é assimétrica, porque o demónio nada pode contra o Senhor. E é por isso que ele vinga-se nas criaturas que somos nós. Mas a verdade é essa, meu irmão e minha irmã. O Senhor deu-nos poder, a todos, de exorcizarmos o mal com o bem. Ou seja, todas as vezes em que nós vencemos o mal com o bem, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Sempre que isso acontece, nós vencemos o demónio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.